Olá, sou Maurício Folcweiss, cirurgião dentista, bucofacial e estomatologista. No nosso vídeo de hoje, eu quero conversar com você a respeito de um assunto muito delicado. Quero realmente tocar numa ferida, fazer pensar e refletir sobre a prática profissional e como isso está acontecendo, como isso está se desenvolvendo no consultório, quais são os riscos eventuais que os pacientes podem estar correndo e como você muda isso, assume isso com responsabilidade e tem mais segurança no seu atendimento, deixando inclusive de correr riscos legais e de ser responsabilizado por diferentes situações do consultório. Mas antes de eu falar com você sobre tudo isso, eu quero convidar você para curtir nosso canal no YouTube, nos acompanhar no Instagram e no Facebook. Diariamente a gente publica conteúdo para que você possa fazer uma estomatologia inserida na prática clínica, no dia a dia da sua especialidade e de forma lucrativa e prazerosa. Então, se você não está inscrito nesses canais e não acompanha as nossas mídias, não perde tempo e faça a sua inscrição imediatamente para ficar sabendo de todas as novidades que nós publicamos. Mas olha só qual é a questão. A pergunta é: você sabe estomatologia suficiente para atender? E responda com sinceridade para você mesmo. Você tem noção das coisas que podem acontecer na boca do seu paciente? Sabe reconhecer, enxerga isso de maneira clara e objetiva, e quando você enxerga, você sabe também o que fazer? Você procura essas situações? Ou os pacientes que estão passando na cadeira do consultório, eles estão em perigo? Estão em perigo porque simplesmente isso não está no contexto de atendimento. Esses pacientes podem ter doenças graves, importantes, que estão ou acontecendo na boca ou sendo manifestadas na boca e que eventualmente não estão sendo observadas, não estão sendo identificadas, embora um profissional qualificado, habilitado, com bom treinamento em outras áreas, em outras especialidades, esteja examinando esse paciente. O paciente não sabe disso. O paciente não sabe qual é a área principal de atuação que o cara vai estar focado. Ele sabe a queixa dele, mas certamente ele imagina que aquele dentista que ele está procurando é alguém em quem ele confia e que, se houver alguma coisa errada na boca, não só isso será percebido, como também ele será devidamente informado e o caso será devidamente conduzido. Então, uma pergunta que sempre se deve fazer na sequência dela é: quais são as lesões que você vê nos seus pacientes? E lembrar que, se você não está vendo lesões, existem aquelas lesões que vêm em você, porque elas estão lá presentes na boca, mesmo que o dentista não tenha tido a perspicácia ou discernimento clínico de perceber essas alterações. Isso é muito importante. Isso tem um impacto muito grande na saúde dos pacientes. E é justamente por isso que nós questionávamos se os pacientes estão seguros na cadeira, se o profissional está apto, conhece o mínimo necessário de estomatologia para perceber e reconhecer essas alterações, justamente pela saúde do paciente e pelo aspecto legal que isso representa. Se você tem 10, 15 anos de odontologia, bastante tempo já de profissão, e acha que não tem pacientes assim no seu consultório, você já tem a resposta. Você está aqui nesse grupo de baixo, das lesões que vêm em você. Os pacientes com lesões estão passando na sua cadeira e você não está identificando esses casos. Você não está identificando essas situações. E talvez você até fique sabendo depois se eles são pacientes fiéis, que foi descoberta anemia, e ele tinha feito uma consulta no dentista um mês antes, que foi descoberta a leucemia e tantas outras doenças, que ele teve câncer de boca e vinha consultando regularmente o dentista há 10, 15 anos e nunca houve não só a preocupação em identificar possíveis alterações, mas de aconselhar esse paciente para fatores predisponentes e prevenir que essas doenças acontecessem. Sim, prevenir. Então,
Você sabe estomatologia suficiente para atender os pacientes ou eles estão correndo risco na cadeira? Quais são as consequências de não ver essas lesões, de não ver as alterações? Deixar com que a doença avance, porque ela não foi percebida ainda. Em muitas situações a primeira manifestação vai ser na boca e aí também vem as complicações da evolução desse processo que pode inclusive levar o paciente ao óbito. Normalmente o cirurgião dentista lembra do câncer de boca, que é a menos prevalente delas. Mas também há uma série de outras doenças sistêmicas que podem acontecer na boca e que podem evoluir sim muito mal se elas não forem identificadas, e o dentista tem essa oportunidade e eu diria mais, além de tudo, essa responsabilidade. Também você vai acabar perdendo atendimentos no consultório, justamente porque você não está vendo lesões que você poderia tratar, que você poderia acompanhar, que gerariam muitos outros atendimentos na sequência desse paciente para o seu consultório. E aí você deixa de fazer isso, e quando você deixa de fazer atendimentos, é dinheiro que fica na mesa invariavelmente. Os pacientes estão seguros na cadeira ou eles estão correndo risco justamente porque a gente não está valorizando, não está atento para essas consequências de não ver as doenças que os pacientes podem ter. E aí existe uma outra possibilidade aqui, que é você ver, então, você viu que estava acontecendo alguma coisa na mucosa do paciente e não sabe. Não sabe nem dar uma pista do que é aquilo que está acontecendo na boca. Pelo menos a natureza do processo, se aquilo é inflamatório, se é tumoral, ou se é só uma má formação ou uma variação da anatomia tão comum de acontecer nos pacientes. E quando você vê e não sabe, normalmente são 3 as posturas que podem ser assumidas. A primeira é o alarmista, aquele que se apavora com tudo porque acha que tudo é grave, tudo é câncer de boca. Quando a menor possibilidade é que seja câncer de boca, mas ela é a mais grave de todas. Então, claro que você tem que estar atento a isso, você tem que estar antenado para essa possibilidade, mas não pensar que tudo é sempre a mesma coisa. Também existe aquela postura indiferente, né? O cara vê a lesão e diz, pois é, tem uma coisinha ali. Talvez você deva procurar um cirurgião dentista para identificar o que é isso. E às vezes, pior ainda, manda esse paciente para uma outra especialidade fora da odontologia para avaliar lesões de boca. De maneira nenhuma, esse é um campo do dentista, é o dentista que tem que saber resolver isso. Ou os pacientes estão correndo risco na cadeira. E ainda aquele do AU, o que encaminha para todo mundo. Ao cirurgião bucofacial, ao estomatologista, ao isso, ao aquilo, e não assume a responsabilidade de acompanhamento dos casos, de tratamento, de estudar um pouquinho mais para saber como conduzir com segurança, para deixar de ser também alarmista, indiferente, ser o cara que só encaminha os pacientes. Dá um trabalho danado fazer captação de pacientes. E aí quando percebe algo diferente, manda esse paciente embora, encaminha para o colega para que outro faça esse tratamento. E quando você faz isso, principalmente a situação do alarmista e do AU, isso tem um impacto emocional para o paciente muito importante, porque quando o seu dentista de confiança identifica uma situação e não sabe o que é natural que a pessoa pense que ela tem uma doença muito grave. Às vezes é pior que isso, ela pode, na cabeça dela, imaginar que o dentista sabe, sim, afinal eu confio nele e ele não quis me dizer para não me assustar. Quando às vezes o cara realmente não sabe, ou então está mais assustado que o paciente, mas de qualquer maneira, essas circunstâncias geram um impacto muito importante no seu paciente. E se ele for encaminhado, você está nesse perfil aqui do AU, até que chegue essa consulta com o especialista, é dias e dias de angústia e aflição, até que alguém consiga tranquilizar o paciente, esclarecer a natureza do processo que está acontecendo e dizer com clareza e sinceridade o que precisa ser feito e como as coisas devem evoluir. E aí vem também o descrédito por não saber o que está acontecendo na boca. Descrédito dos colegas
que recebem às vezes o encaminhamento e dizem, poxa, esse cara é tão competente, é tão especialista em tanta coisa e não tem ideia que isso aqui é só um probleminha inflamatório que se resolve com uma prescrição extremamente simples. Quando a gente olhar o paciente de novo daqui a uma semana, vai estar tudo resolvido, o paciente não precisava ter passado por tudo isso e o colega não precisava ter aberto mão desse atendimento e da confiança e da credibilidade que ele tem ou tinha junto ao paciente. Então, os pacientes estão seguros na cadeira, você sabe estomatologia suficiente para fazer atendimento do dia a dia da clínica, dentro da sua especialidade? Pense, reflita nesse aspecto. Exemplos dessas situações, bom, o câncer de boca é uma situação, as lesões todas elas cancerizáveis, leucemia tem manifestação bucal na grande maioria dos casos e quase 80% dos pacientes acabam procurando atendimento justamente por causa das lesões bucais que aparecem na leucemia. A anemia tem manifestação clássica, típica na língua. O HIV, quando começa a evoluir para a doença AIDS, começa a apresentar uma série de manifestações bucais. Tem outras já no início que podem ser pistas importantes, mas você precisa estar atento a isso. A sífilis, especificamente a sífilis secundária, a sífilis primária é um pouco mais difícil de ser surpreendida, mas a sífilis secundária ela é muito frequente e a lesão acaba desaparecendo e depois voltando, e aqui o dentista tem um papel fundamental nesse diagnóstico. Pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica têm diversas alterações de absorção do cálcio, o que traz um comprometimento muito importante para o metabolismo ósseo. Então, se você vai colocar implantes nesse paciente, vai fazer extrações nesses pacientes, você precisa saber disso, você precisa estar atento. Da mesma maneira que os pacientes que usam os bifosfonatos, os alendronatos, que é uma medicação que interfere também na plasticidade biológica do tecido ósseo, você pode induzir aqui, mesmo com uma raspagem periodontal um pouco mais agressiva, osteonecrose, uma patologia de difícil manejo clínico. E isso são apenas alguns poucos exemplos para aqueles colegas que acreditam que não tem pacientes assim passando na cadeira. Ou para que você reflita justamente se você sabe estômago suficiente para fazer clínica, para fazer a sua especialidade no atendimento diário de pacientes. Essa lista aqui poderia ser muitíssimo ampliada, a gente poderia colocar muitas outras doenças aqui. Mas o importante, nesse momento, é que você tenha a noção o quanto a estômago está presente na cadeira, está presente no consultório, todos os dias que nós estamos atendendo pacientes. Por quê? Bom, porque todo o paciente é um paciente de estômago em potencial, se não naquele momento que ele está fazendo a consulta com você, com certeza no futuro existe uma possibilidade muito grande que esse paciente desenvolva alterações, que ele precise de prevenção para câncer de boca, para câncer de lábio, para um monte de outras coisas que podem acontecer, ainda mais que a tendência natural da população mundial é o envelhecimento. E aí vem outras queixas lá muito típicas, alterações de língua, de mucosa, por secura, coisas que são típicas das pessoas que têm mais idade e que vão precisar de atendimento. E se nós não fizermos, o paciente vai acabar encontrando alguém que faça porque ele tem a necessidade. E se a necessidade existe, a pessoa vai buscar solução e atendimento para o seu caso. A maioria das situações ela é de baixa complexidade. Elas são simples de serem resolvidas. Basta que se tenha uma conduta de diagnóstico que permita perceber erros em pouco tempo e permita ajustes de conduta. E aí, a grande maioria das situações, elas podem ser manejadas de uma maneira muito fácil, muito tranquila no consultório. E esse entendimento é fundamental, mas precisa fazer o passo a passo para chegar nesse diagnóstico. Com isso também os pacientes ficam no consultório, você ganha a confiança deles e eles não são encaminhados para aqueles poucos colegas que existem hoje que fazem a especialidade especificamente, porque isso, na verdade, é a área básica. Todo cirurgião dentista deveria fazer isso. Isso dá prestígio profissional quando você resolve o caso do paciente e não cria um novo problema para esse paciente. Marcar uma consulta com outro colega, atravessar a cidade e esperar dias
para ter pelo menos uma noção, uma orientação da natureza daquilo que está acontecendo com ele. Também amplia aquilo que está sendo feito no consultório, então amplia o rol de atendimentos, gera mais atendimentos e invariavelmente gera mais dinheiro dentro do consultório. Precisa o quê? Precisa querer fazer, porque isso tem implementação imediata, é de baixo custo, não é necessário comprar equipamentos caros, não é necessário treinamentos de habilidades manuais extremamente complexos e difíceis de serem desenvolvidos, como acontece na maioria das especialidades da odontologia. Mas acontece que sempre tem aquelas barreiras, né? Aquelas coisas que estão passando na cabeça e dizendo que não dá para fazer. E os medos. E de que você tem medo? O que te impede de fazer esses atendimentos e resolver os casos desses pacientes? Depois de tanto tempo conversando com alunos, conversando com colegas, os medos que mais aparecem, é claro que você deve ter os seus próprios medos, né, os seus medos de estimação, mas o que mais aparece no geral é não saber o que é aquele caso, ficar em dúvida, mas isso já está acontecendo desde o início, então eu preciso avançar. A solução para esse problema é justamente começar a trabalhar com isso para que você possa saber fazer os diagnósticos. Diagnóstico diferencial também é algo que sempre entra. Como eu diferencio as manchas brancas? Como é que eu vou saber se a mancha escura precisa biopsiar, não precisa biopsiar? E também a resposta para isso ela vem com o tempo, à medida que você começa a trabalhar com essas lesões e que você tem um método para abordar o seu paciente, para fazer o atendimento desse paciente. E é claro que eventualmente a gente vai errar, faz parte do processo você trabalhar com isso, só que aqui, você empregando uma metodologia, você consegue corrigir o erro. A maioria dos procedimentos que o cirurgião dentista faz, ele não pode errar, porque se ele errar, o erro é irreparável. Não há como corrigir adequadamente o preparo cavitário, uma perfuração no PQM. Os problemas advindos do erro, na maioria das especialidades, eles são tremendamente mais complicados e mais graves, porque eles não têm solução e não tem como você corrigir a conduta ao longo da execução do procedimento, o que é muito diferente na estomatologia. E também um outro medo que vem é saber diagnóstico e tratamento dos problemas mais raros, mas isso é uma dificuldade para todo mundo, é justamente por isso que esses casos são mais raros. Então você não pode pensar que aquele caso da literatura, que 90% dos dentistas vão passar toda a vida profissional sem ver nenhum caso desses, justamente porque eles são raros, seja justamente o impedimento para você fazer isso. É você ficar esperando que um dia apareça uma bruxaria no consultório, então não faço nada. Nem o que é mais fácil, nem o que é mais simples. Ninguém resolve tudo em nenhuma especialidade. Em nenhuma especialidade, ninguém resolve tudo. E ainda escolher a melhor conduta de tratamento, a melhor prescrição, o melhor medicamento, o que eu vou escolher, afinal, para usar naquele paciente. Então é claro que essas barreiras precisam ser quebradas, muito mais na cabeça da gente do que no atendimento, e também a questão de eventualmente imaginar que os pacientes assim não estão no seu consultório. Mas a gente já comentou sobre isso, né? Então, como é que você vai botar isso na prática? O primeiro passo para tornar isso factível é qualificar a entrevista ou a anamnese, ela tem que ser feita de forma sistematizada. Se sabe, por exemplo, que na clínica médica 80% dos diagnósticos são baseados na entrevista. Então, se você não conversar adequadamente para o paciente, não souber tudo a respeito do problema, não deixar ele falar e de forma desinibida, não na cadeira, porque a cadeira odontológica é muito opressora, você vai ter sim dificuldade nessa fase aqui, você vai ter dificuldade nesse processo. O segundo ponto muito importante para a implementação disso na sua prática do cotidiano é você ajustar o seu exame clínico, o seu exame físico. Ele precisa ser um pouco diferente, você precisa lembrar das estruturas da boca e lembrar que essas estruturas elas se movimentam demais, que as pessoas mastigam, beijam, falam e por isso o seu exame tem que ser dinâmico, tem que envolver muito a manipulação dessas estruturas
estruturas para que você consiga perceber com mais clareza causas de lesões, consistências, diferenças. Isso vai te ajudar no diagnóstico diferencial, vai te ajudar a perceber como muitas situações são realmente simples e vai também te orientar o tratamento delas. Então, vê bem, tudo vai encaixado no mesmo processo. Primeiro, adequa a conversa, depois ajusta o exame com esse foco voltado para a dinâmica das estruturas bucais. Normalmente, nós como cirurgiões dentistas, a gente está acostumado a examinar dente e o dente está estático. E a gente quer que o paciente abra a boca e não movimente, enquanto a gente olha os dentes e olha as gengivas. Mas todo o resto que está em torno sofre a ação desses dentes, sofre a ação da movimentação. A gente precisa lembrar disso e ter esse foco no exame. E aquilo que for encontrado, aquilo que for visto, é muito importante que seja mostrado para o paciente. Ele precisa enxergar o mesmo que nós enxergamos. Não basta você dizer para ele que tem uma manchinha, que tem uma feridinha. Não, você tem que mostrar isso com um espelho na mão dele, explicar que alterações são aquelas, determinar uma conduta dentro desse processo, né? O que você vai fazer? Está indicado algum procedimento, está indicado acompanhamento ou está indicado alguma outra forma de tratamento para aquele problema em si? E aí você vai criar a maneira de tratar e você precisa ver esse paciente depois, porque o acompanhamento é fundamental nesse processo. Se ainda está em dúvida, eu vou te mostrar alguns exemplos do campo de batalha que passam rotineiramente na cadeira da gente, que basta a gente perceber essas oportunidades desses casos e, mais importante, cuidar da saúde das pessoas. Ou os pacientes estão correndo risco na cadeira do dentista. Alterações de cor do lábio, algo extremamente comum no nosso país, que é muito ensolarado. Você vê placas brancas, você vê apagamento do vermelhão do lábio, você vê áreas mais pigmentadas. Esse é um paciente que tem todo o risco para o câncer de boca. Ele precisa ser instruído, informado e entrar no seu consultório num esquema de consultas regulares para acompanhar a evolução disso ao longo do tempo e como o seu aconselhamento, os seus cuidados estão repercutindo. Às vezes, essas lesões são mais evidentes ainda e ainda se percebe com muita facilidade o envolvimento do tabagismo aqui, o que aumenta mais o risco do paciente, o que exige que ele tenha um acompanhamento em menos tempo do que o paciente anterior. Só que é preciso explicar para o paciente quais são os riscos e as consequências de ele não fazer esse acompanhamento. O que pode acontecer caso ele não siga as suas orientações? Sem alarmismo, com tranquilidade, de forma muito sincera e autêntica. E há aquelas situações então, onde o processo pode evoluir ainda mais, se perdeu tempo, nesse caso aqui, quando ele estava naquela situação semelhante aos casos anteriores, né? E o processo está evoluindo, vai precisar mais atenção e mais cuidados. Mas o que não pode é negligenciar essa situação, é não ver essas alterações de cor e não reconhecer o potencial que esses pacientes já estão manifestando de desenvolver doenças mais graves. O mesmo acontece com placas brancas na gengiva que não tem causa, porque se tiver causa, aí é tratar a causa para que elas não aconteçam, e nessa situação vai ser leucoplasia e o paciente tem que ser acompanhado sim. Ele tem uma manifestação clínica evidente aqui, mas você não sabe o que está acontecendo no resto da mucosa dele. E tem coisas que são muito simples de serem feitas, né? Manobras semiotécnicas para você verificar se tem fungo ou não, que se faz com uma sonda exploradora. Exame físico também feito com a sonda exploradora para você ver se isso é pediculado, se isso é céssio. Então algo que parecia difícil de ser resolvido, quando você percebe que a inserção é bem pequenininha e não é toda aquela área lá porque ela é pediculada, você cria coragem para resolver as coisas, porque é fácil fazer isso. Manobras para verificar se a lesão ela é vascular ou ela é melânica, com uma laminazinha de vidro, assim, passos muito simples, mas que dão aquela tranquilidade para você esclarecer para o paciente a natureza do processo, você poder decidir com tranquilidade o que vai ser feito,
você ganhar a confiança desse paciente e não impor para ele todo aquele impacto psicológico que precisa ver, sinceramente, né, gente? Um estomatologista para fazer isso, de maneira nenhuma, né? Isso não é necessário. Evoluindo nesse processo, quero sofisticar mais. Bom, existem as opções de laser terapia, outras formas de tratamento que são muito eficazes, dão uma credibilidade profissional também extremamente boa e confiável. Os pacientes têm muito conforto com isso para tratamento de diferentes lesões na boca, diferentes situações. Então tem uma aplicação muito ampla e muito diversificada. E é claro, haverá aquelas situações que elas são cirúrgicas. E aí, se você não faz cirurgia, precisa alguém de referência para fazer biópsia, então está endurecido, tem borda elevada, você suspeita que é um carcinoma, e aí a biópsia está indicada. Se você faz isso, já pode fazer imediatamente, mas é um procedimento que tecnicamente ele é muito mais simples do que a instalação de um implante. Um único implante, ele é muito mais simples que a instalação de um único implante. Ele é muito mais simples tecnicamente, de menos risco do que uma exodontia. Então, é fácil de ser feito. E também perceber, afinal, o paciente está ou não está seguro na cadeira. Aquelas situações onde não é a queixa principal do paciente, mas você tem lesões acontecendo aqui. Portanto, quando essas lesões não são a queixa do paciente, você precisa identificar essas circunstâncias e mostrar para ele de acordo com aquele passo a passo que nós mostramos lá do exame físico, onde você vai identificar a alteração, coloca o espelho na mão dele, mostra, explica o que está acontecendo ali e o que precisa ser feito. Não tem aquela postura alarmista, não tem aquela postura indiferente e não tem aquela postura do au. É perfeitamente tranquilo desenvolver e aprender como fazer essas avaliações sem precisar que um estomatologista ou um cirurgião bucofacial veja isso para dizer sobre a natureza dela. E tem aquelas situações, então, quando o paciente chega muito assustado, já chega com a informação de que ele tem câncer de boca durante a anamnese, já te diz isso, essa pessoa já não dorme algumas noites em função de tudo que foi dito para ela na consulta inicial, quando ela tinha essa alteração aqui. E aí, lembra da história do exame, que ele deve ser dinâmico, você manipula o paciente que com facilidade você encontra o agente etiológico, quem está causando essa úlcera traumática. Portanto, isso não tem nada a ver com câncer de boca. Imagina a angústia toda dessa senhora durante os 13 dias que antecederam a consulta. Justamente ela pensando que tinha câncer. E aqui a conduta é absolutamente simples, né? Corrigir o fator etiológico e tratar a úlcera crônica. Mas olha o impacto que isso representa. E também tem aquele universo de situações que não tem cura, mas tem tratamento. Você tem, por exemplo, um paciente com afta já desenvolvendo gengivite porque não consegue fazer a higienização, a escovação adequada dos incisivos por causa da úlcera aqui, que não está sendo tratada. Então deixa o paciente sofrer 2 semanas inteiras, desenvolve uma nova doença, um novo problema, porque isso aqui está sendo negligenciado. Pensa, numa executiva que tem várias reuniões ao longo da semana e por causa das lesões do herpes, do aspecto que isso tem e da dor que isso promove, precisa suspender os seus compromissos, suas reuniões, se for um advogado, um juiz, um promotor, as suas audiências, porque essa lesão aqui não está sendo tratada para que esse processo seja abreviado, resolvido em menos tempo. Então, sim, isso tem que estar perguntado na anamnese do paciente, se ele costuma fazer essas lesões, e ao perguntar isso, vocês olham, se você faz, nós temos tratamento. Você venha consultar, se esses problemas acontecerem, eles não têm cura, mas eles têm tratamento, e é possível melhorar muito sua qualidade de vida e diminuir o intervalo da duração desses processos. E aí a gente entra numa seara muito grande de prevenção, de exames periódicos, de diagnóstico precoce, porque depois que as lesões malignas estão estabelecidas, a gente não está mais falando nem de prevenção, nem de diagnóstico precoce. Isso é feito antes, inserido o paciente de forma séria e responsável num programa de consultas regulares no consultório,
A gente faz isso para cárie, a gente faz isso para doença periodontal, determinando isso de acordo com fatores predisponentes que ele tenha. Risco para o câncer, todas as pessoas têm. Depois dos 40 anos aumenta, se é homem aumenta mais ainda, e se o paciente é tabagista, aumenta tremendamente mais esse risco. Com esses critérios, você vai determinar se ele precisa vir no seu consultório uma vez por ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses. Se ele já tem lesões prévias, se ele tem tabagismo associado, se ele é homem, se ele tem mais de 40 anos. Então, com esses critérios, você vai pautar, mas você precisa informar ele do risco que ele está correndo, da importância dele fazer isso e das possíveis consequências que podem acontecer caso ele não siga o que você está dizendo, caso ele não siga o acompanhamento e as suas orientações. Também há a situação dos pacientes oncológicos, que a odontologia pode fazer muito por eles. Pessoas que têm câncer de mama e estão fazendo quimioterapia, homens que têm câncer de próstata e estão fazendo quimioterapia também, ou tumores em qualquer outra região, crianças com leucemia, acabam desenvolvendo lesões de mucosite muito graves, muito severas, e o cirurgião dentista pode tratar com muita desenvoltura essas lesões. Às vezes, essa mucosite ela é tão grave que acaba que o tratamento para o câncer tem que ser interrompido por algum tempo, para que essas mucosas se recuperem e o paciente não consegue nem tomar água. Isso é muito ruim para o tratamento oncológico, porque você acaba matando as células tumorais que são mais fracas, aí você precisa parar o tratamento, dá tempo para que o tumor volte a desenvolver quando um cirurgião dentista... Isso se faz no consultório, isso não tem nada a ver com odontologia hospitalar. E todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que teve câncer de mama. E muitas vezes da nossa própria família. E o quanto nós poderíamos ter ajudado se a gente soubesse fazer um pouco de estomatologia inserido na nossa prática clínica. Um pouco apenas de estomatologia inserido na nossa prática clínica. Então, vê bem, há muito trabalho para ser feito, né? Não pense que não há pacientes assim na sua cadeira. Para ajudar, a gente precisa ter uma rede também estabelecida, e muitos já temos. Um serviço de radiologia de referência. De vez em quando vai ser necessário um exame de sangue, um hemograma ajuda muito. Exames de glicose, então você saber indicar um laboratório de análises clínicas. Se você vai fazer os procedimentos cirúrgicos, vai fazer as biópsias, você precisa já ter o seu laboratório de patologia de referência para onde esse material vai ser encaminhado. Se você quer cultura e antibiograma de supurações ou de candidíase, que está difícil de curar, algumas outras infecções, você também precisa saber indicar para o laboratório, para o paciente fazer a coleta do material lá. E aqueles casos que são grandes, que são complicados, que são difíceis, que estão fora do nosso escopo, estão fora daquilo que a gente pode dar conta, claro, também a gente precisa ter profissionais de referência para aí sim, nessas circunstâncias do caso raro, da complexidade, da cirurgia grande para tirar o problema, esse paciente possa ser encaminhado com agilidade, de forma rápida, de forma eficiente. Então essa é uma rede que a gente tem que ter ela estruturada, construída, porque facilita muito quando você está fazendo estomatologia no dia a dia do consultório, você está fazendo diagnóstico, tratamento de lesões dentro da sua prática clínica. Como avançar nisso então? Tá, beleza. Eu talvez esteja pensando com sinceridade que eu preciso melhorar. Tem que avançar nessa história da estômago para que os meus pacientes tenham mais segurança no meu consultório. Como eu faço para avançar nesse processo? O primeiro passo é a decisão. É você estar atento, estar sensibilizado para todas essas situações que a gente descreveu aqui e você tomar essa decisão de olhar os seus pacientes de forma diferente, principalmente as mucosas dele, e perceber também as oportunidades de atendimento que isso tem. E perceber que isso vai somando ao longo do tempo. Isso só aumenta, é como uma bola de neve, porque você não desvincula mais os pacientes. Talvez a periodontia seja uma das poucas especialidades que isso também aconteça.
Você não vai tirar 2 vezes o 38, você não vai tirar 2 vezes o 18. Se você tiver sorte, seu paciente vai ter 4 sisos e aqueles 4 sisos para serem removidos. Depois que você fizer o protocolo de implantes e instalar a prótese, não há mais nada para ser feito. E nessa questão de lesões de estômago, isso vai continuar ao longo do tempo, porque novas necessidades vão acontecer. Então, com o passar, primeiro de alguns meses, depois de alguns poucos anos, você tem um impacto enorme na sua agenda e nos seus atendimentos, porque esses pacientes ficam vinculados. Então, o que isso pode acontecer, né? Olha que louco a consequência disso. Isso pode transformar positivamente a sua vida profissional e financeira. Isso vai gerar um recurso extra, uma renda extra dentro do consultório, através da aplicação de conteúdos e métodos para diagnóstico e tratamento de patologias e alterações bucais, voltado diretamente para a prática clínica. Então isso é muito diferente de você ficar sentado esperando uma biópsia aparecer, que é a noção que a maioria tem de estomatologia. A estômago que dá esperança, você fica esperando alguma coisa aparecer e não percebe todo esse rol de oportunidades de atendimento, mas também de compromisso com a saúde dos pacientes que estão passando na nossa cadeira. Afinal, eles estão seguros na nossa cadeira efetivamente? Será que eles estão seguros na nossa cadeira? Depende do seu compromisso, do seu entendimento e do seu conhecimento a respeito dessa área que está todos os dias dentro do nosso consultório. Então isso é algo para ser muito bem refletido e para ser decidido com muita clareza. Bom, mensagens importantes que você precisa levar. Evite encaminhar seus pacientes, saiba resolver os seus casos, tenha uma rotina para aprender isso progressivamente. Você não vai decorar um livro de patologia, de estomatologia de um dia para o outro, não, isso vai indo devagarinho. Você implementa imediatamente, mas vai amplificando isso de acordo com o seu ritmo, um passo a passo, mas de forma contínua. Direcione seu exame, anamnese, forme aquela rede de serviços e colegas auxiliares, que é simples, são poucas coisas, e, se possível, tenha um mentor, alguém que você possa trocar ideias a respeito de diagnóstico das lesões dos seus pacientes. Ajuda muito e é um problema na formação da maioria dos cirurgiões dentistas, que a gente aprende a trabalhar sozinho, a trabalhar de forma isolada, e você trabalhando em grupo, com mais colegas interessados em resolver isso, mas colegas que possam te ajudar, sinceramente, né, dar opiniões, você faz as coisas com mais prazer e com mais facilidade. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado, vá junto com alguém. Você vai conseguir chegar muito mais longe fazendo isso. E aí, bom, quer acelerar esse processo, tornar isso muito mais dinâmico e entrar de vez nessa história? Você pode ser aluno do curso Descomplicando a Estomatologia, Curar Transforma. E aí sim você vai ter todo o conteúdo de diagnóstico de estômago, de como monetizar isso, de exames complementares, de prescrição, enfim, tudo que se refere à prática clínica no dia a dia do consultório dentro do curso Descomplicando a Estomatologia. Esse é um curso muito exclusivo, eu abro as turmas pouquíssimas vezes ao ano, e as turmas são pequenas porque eu assessoro individualmente os alunos. Se você quer saber direitinho todos os detalhes do funcionamento do curso, você acessa essa página aqui, curartransforma.com.br/matrícula sem acento, hífen, abertas, e lá você vai encontrar um vídeo, um outro vídeo, onde eu explico o curso, como o curso funciona, todos os detalhes do funcionamento do curso. Mas você tem que ser rápido, porque as matrículas ficam abertas por bem poucos dias. Nunca ficam abertas por mais de 5 dias. O prazo é muito curto. E, caso eu atinja o número de alunos que eu acho ideal para trabalhar naquela turma, eu encerro imediatamente as inscrições. Então, sinceramente, eu não sei por quanto tempo essas inscrições vão ficar abertas.
Mas se tudo isso fez sentido para você, o mínimo que você tem que fazer é assistir o vídeo que está lá na página para saber como funciona isso na prática, como funciona descomplicar a estomatologia e inserir ela dentro do consultório de todos os cirurgiões dentistas. Eu sou Maurício Focuvais, cirurgião dentista, bucofacial estomatologista e publico conteúdo de diagnóstico inserido na prática clínica para que todos os cirurgiões dentistas possam fazer isso no dia a dia do seu consultório, de forma lucrativa, descomplicada e prazerosa. Um grande abraço.